Bom dia a todos. Bom, pessoal, a aula de hoje, a videoaula de hoje, vai ser sobre os exercícios que eu solicitei que vocês fizessem a semana passada. E então eu vou apresentar a resolução deles hoje. Se vocês tiverem dúvidas, corrijam nos exercícios que vocês fizeram e me perguntem, tá, pessoal? Usem o fórum para fazer essas perguntas, porque seria interessante que ficasse registrado lá as dúvidas, os esclarecimentos que eu prestei para vocês, tá bem? Bom, primeiro exercício, número 1 da página 48, pergunta qual é o significado do coeficiente de dilatação linear alfa 23 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1 para uma barra de alumínio com 1 metro de comprimento. Bom, se a gente for olhar a dilatação linear, a variação do comprimento de uma barra, quando ele sofre uma variação de temperatura ΔT, é dado por ΔL, que é o comprimento inicial, vezes o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. Como o comprimento da barra é de 1 metro, L0 vale 1. E o alfa vale 23 vezes 10 na menos 6. Então, para cada grau Celsius que aparecer aqui, que for aumentado a temperatura, o comprimento vai aumentar de um valor 1,23, 23 vezes 10 a menos 6 metros. Tá? E se a temperatura for diminuída de 1 grau, o comprimento vai diminuir do mesmo valor, 23 vezes 10 a menos 6 metros. Então aqui o comprimento dela seria aumentado de 23 vezes 10 a menos 6 metros, ou mais 0,000023 metros. Se diminuir 1 grau Celsius, cada grau Celsius que for diminuído da temperatura, o comprimento vai reduzir para menos 23 vezes 10 a menos 6 metros. Então, cada grau que diminui esse valor aqui do comprimento da barra. No segundo exercício, um pote de vidro comum, diz ali o coeficiente de dilatação linear do vidro, 9 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1, está fechado com tampa de metal. O coeficiente de dilatação linear do metal, 25 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Quando precisou ser aberto, a tampa emperrou e só foi possível soltá-la deixando-o em banho-maria. Para quem não sabe o que é o banho-maria, a gente coloca a água dentro de uma vasilha e põe a água para aquecer. E aí a gente coloca o vidro, um pote em cima e deixa ele num banho de água que vai aquecendo. Então, ao sofrer uma diferença de temperatura, o metal que tem o coeficiente de dilatação maior, 25, é maior do que 9 vezes 10 a menos 6. Cuidem os expoentes sempre aqui. Os expoentes são iguais. Então o 25 é maior do que o 9. O metal vai dilatar mais do que o vidro. Né? Então no momento que a gente põe o vidro no banho-maria, a tampa dilata mais e isso facilita com que ela saia mais facilmente do vidro. No terceiro exercício, em colunas e vigas usadas nas construções de casas, por exemplo, o concreto e o ferro se moldam formando um conjunto rígido. Então coloca aquelas barras de ferro e depois põe o concreto dentro. Ambos apresentam coeficientes de dilatação muito próximos. O que aconteceria se esses coeficientes fossem muito diferentes? Então, claro, se fossem bastante diferentes, um ia dilatar mais que o outro. Se fosse o caso do ferro dilatar mais do que o concreto, as barras de ferro iam sair para fora do concreto, iam quebrar, iam lascar o concreto.
Se fosse o contrário, o concreto com coeficiente de dilatação maior do que a barra, ia aparecer buracos dentro da estrutura, porque a barra ia ter um aumento de comprimento diferente do concreto, né? Então, basicamente, ia acontecer trincas no material, né? Um ia trincar ou ia até acontecer a ruptura da estrutura. Então, no caso de uma viga, a viga poderia cair, poderia quebrar, poderia rachar e quebrar toda a estrutura. A viga poderia quebrar e quebrar toda a estrutura. No exercício 4, dois fios de mesmo material sofrem a mesma variação de temperatura. Verifica-se que as dilatações sofridas pelos fios são diferentes. Como que isso pode ser explicado? Bom, então vamos pensar dois fios. Primeiro vai sofrer uma dilatação L01 alfa delta T, mesmo coeficiente de dilatação, mesmo material, mesma variação de temperatura. Então, a variação de comprimento do fio 2 seria L02 alfa delta T. Percebam que o que difere um do outro é o L01, o L02. Para que isso seja diferente disso, então necessariamente o L01 vai ser diferente do L02. Ou seja, os comprimentos dos fios, comprimentos iniciais dos fios eram diferentes. No exercício de número 5, na instalação de um sistema a gás para aquecer a água numa residência, são utilizados canos de cobre. Considere um cano de cobre de 4 metros de comprimento a 20 graus Celsius. Quando a água que passar por esse cano estiver a uma temperatura de 60 graus, qual será em milímetros o aumento no comprimento dele, dado o coeficiente de dilatação linear do cobre 1,7 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Então, quanto que vai aumentar o comprimento do cobre? L0, coeficiente de dilatação linear, alfa, delta T. Nós temos a variação de temperatura, vai de 20 graus para 60 graus, então vai dar uma diferença de 40 graus. O comprimento inicial é 4, então se eu usar 4 aqui, eu estou usando em metros a unidade, mas eu poderia lembrar que em 1 metro tem 1000 milímetros, e já poderia colocar aqui 4000 milímetros, o resultado já daria em milímetros. Ou seja, a variação de comprimento vai ser 4 vezes o coeficiente de dilatação linear vezes 40. Isso vai dar 0,00272 metros. Se passar para milímetros, é a mesma coisa que multiplicar isso aqui por 1000. Então a vírgula vai andar 1, 2, 3 casas para a direita, 2,72 milímetros. No exercício de número 6, uma trena de aço inox. Aço inoxidável é uma liga metálica que tem ferro, carbono, cromo e níquel. Isso que dá a característica dela não oxidar, não enferrujar. É aferida a uma temperatura de 0 graus. Um corretor de imóveis usou essa trena para medir a frente de um lote numa tarde em que os termômetros registravam 32 graus Celsius. O corretor registrou 50 metros em sua ficha para a medida do lote. Mas, na realidade, qual é a medida aproximada do lote? Aqui o exercício ele tem um equívoco. Na verdade, tinha que dizer que a trena tinha 50 metros a 0 graus, né, e depois foi medido a 32 graus. O que vai acontecer? A trena vai ter um comprimento maior, porque a temperatura aumentou. Então a medida correta do lote seria menor do que o valor indicado pela trena, né? Mas vamos fazer como o livro está solicitando. Aí ele está pensando então, uma trena que a 0 graus tinha 50 metros, a temperatura variou até 32, então quanto que foi o comprimento que ele mediu?
Então, a variação do comprimento da trena é L0 alfa delta T. Comprimento inicial 50. Coeficiente de dilatação do aço 1,2 vezes 10 a menos 5. Temperatura final é 30, temperatura inicial é 0. Então, 50 vezes isso aqui, vezes 32. Isso vai dar uma variação de comprimento 0,0192. Isso aqui é só a variação de comprimento da trena. Então, o comprimento final da trena tem que somar o comprimento inicial. Então, L é o L0 mais quanto ela aumentou de comprimento. 50 mais 0,0192, o que dá 50,0192 metros. Que o livro arredondou para 50,02. No exercício, página 50, exercício número 8. Dilatação térmica é o fenômeno pelo qual variam as dimensões geométricas de um corpo que experimenta uma variação de temperatura. Sobre esse fenômeno físico, identifique as afirmações abaixo como verdadeiras ou falsas. Primeira afirmação. A dilatação térmica de um corpo é inversamente proporcional ao coeficiente de dilatação do material que o constitui. Então, conforme a gente viu nas equações que eu apresentei até agora, a dilatação depende diretamente do coeficiente de dilatação. Quanto maior o coeficiente de dilatação, maior vai ser a dilatação sofrida pelo material. Então, essa afirmação é falsa. A outra afirmação: um corpo oco se dilata como se fosse maciço. Então, se a gente pensar um orifício no material, um orifício circular, e a gente fizer a chapa do material aumentar a temperatura, o orifício vai aumentar como se ele fosse constituído de material da chapa. Então, o furo que tinha lá no material, se comporta como se fosse de material maciço. Então, essa afirmação que um corpo oco se dilata como se fosse maciço está correta, é verdadeira. Exercício número 9. A tampa de zinco de um frasco de vidro agarrou no gargalo da rosca externa e não foi possível soltá-la, sendo os coeficientes de dilatação linear do zinco e do vidro respectivamente iguais a 30 vezes 10 a menos 6 e 8,5 vezes 10 a menos 6. Os expoentes são iguais, tá, pessoal? 10 a menos 6. Então, o 30 do zinco é maior do que o do vidro, que é 8,5. Como proceder? Justifique sua resposta. Temos à disposição um caldeirão com água quente e outro com água gelada. Então, a primeira situação, fazer o banho-maria. Poderia ser só mergulhar só a tampa na água quente. Tá? Então, mergulhando a tampa na água quente, independente do coeficiente de dilatação que o vidro tivesse, a tampa vai se soltar. E daí dilata só a tampa e o vidro permanece com as mesmas dimensões que ele tinha antes. Tá? Segunda situação que poderia acontecer, banho-maria. Coloca ambos na água quente, a tampa tem coeficiente de dilatação maior do que o vidro, e aí o vidro se solta. Poderíamos ainda fazer uma outra situação de colocar só o vidro na água gelada. Então, vai diminuir a temperatura do vidro, ele vai diminuir suas dimensões e a tampa vai se soltar. No exercício número 10, um objeto de ferro, quando colocado num balde cheio de água, é submetido a duas forças: o peso P, vertical para baixo, e o empuxo E, vertical para cima. Suponha que esse objeto é aquecido e tem seu volume aumentado por causa da dilatação térmica. Ao ser colocado novamente no balde cheio de água,
O que acontecerá com o seu peso e com o empuxo? Justifique. Bom, o peso vai permanecer o mesmo, porque ele é massa vezes gravidade. A massa do ferro não vai mudar apenas volume. Então o peso permanece o mesmo. Já o empuxo, ele depende da densidade do líquido, do volume do ferro que vai ser colocado dentro dele. Então, se o volume aumenta por causa do aumento da temperatura, o empuxo vai ser maior. No exercício número 11, uma placa metálica tem a 0 graus a área de 200 centímetros quadrados e a 100 graus 200,8 centímetros quadrados. Determine o coeficiente de dilatação linear do metal que constitui a placa. Letra B, investigue o possível metal ou liga que constitui a placa. Então, falou em dilatação de superfície, centímetro quadrado é a unidade de área. Nós temos uma dilatação superficial, ΔS, S0, o coeficiente de dilatação superficial, beta, ΔT. A área final vai ser a área inicial, mais o quanto que a área aumentou na sua dilatação. Dá para escrever de uma forma diferente. Coloca o ΔS, que é S0 beta ΔT. Tem S0 nesses dois termos aqui, dá para fatorar. S0 que multiplica 1 mais beta ΔT. Como é que vai resolver? A gente pode pensar, o ΔS vai ser apenas 0,8 centímetros quadrados, subiu de 200 para 200,8, 0,8 centímetros quadrados, igual S0, que é 200, beta, que eu não sei quanto vale, vezes a variação de temperatura, que foi de 0 a 100 graus. Então, 100 graus. Então, o beta vai ser 0,8 dividido por 200 vezes 100. 20.000. Isso dá 4 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Se quer saber o coeficiente de dilatação linear do material, tem que lembrar que o beta é 2 vezes o alfa. Tá? Então tem que achar o alfa dividindo esse valor por 2. Tá? Outra forma de fazer é colocar nessa expressão que eu apresentei aqui para vocês. S0 é 200, o S é 200,8, 1 mais beta vezes a variação de temperatura, 100, trabalha com a equação e encontra o beta. Vai achar o mesmo resultado. Beta é 2 alfa, então o alfa é metade desse número que foi encontrado aqui. 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Na letra B, pede para encontrar o material. Então tem que procurar uma tabela e achar quem que tem o coeficiente de dilatação linear igual 2 vezes 10 a menos 5. Se a gente procura na nossa tabela, seria um misto ali entre o cobre e o zinco, o latão. Tá? No exercício de número 12, um orifício circular numa panela de ferro a 0 graus tem um raio igual a 15 milímetros. Sendo o coeficiente de dilatação linear do ferro igual a 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, calcule a área do orifício a 300 graus em milímetros quadrados. Então, conforme já foi falado, o orifício vai dilatar como se ele fosse preenchido com o material da própria panela. Então, se a panela é de ferro, a gente vai pensar um orifício de ferro dilatando. Tá? Temos o raio, temos que calcular a área do orifício e fazer uma dilatação superficial. Tá? Então, a área é πr ao quadrado, a área inicial. É para usar o π 3,14. Vamos usar em milímetros quadrados já, porque aqui nós temos o raio em milímetros.
Então 3,14 vezes 15 ao quadrado dá 706,5 milímetros quadrados. Fazendo a dilatação, a área final pode ser usado já direto nessa expressão aqui, ou pode calcular a variação de superfície na dilatação ΔS, S0 beta ΔT, acha ΔS e soma com S0 depois. Aí eu vou fazer usando essa expressão aqui, só para vocês verem que vai dar o mesmo resultado. Então, S igual a S0, 706,5, vezes 1 mais o beta, que é 2 alfa, o alfa é 1,2 vezes 10 a menos 5, beta é 2 alfa, duas vezes isso aqui dá 2,4 vezes 10 a menos 5, e a variação de temperatura 300, de 0 até 300, então 300 graus Celsius. Beta é igual a 2 alfa, beta é 2,4 vezes 10 a menos 5. Então, fazendo a multiplicação, isso aqui, esse segundo termo dá 0,072, fazendo 706,5 vezes 1,0072 dá 711,59 milímetros quadrados. No exercício número 13, um paralelepípedo a 10 graus Celsius possui dimensões iguais a 10, 20 e 30 centímetros, sendo constituído de um material cujo coeficiente de dilatação linear é 8 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Quando a sua temperatura aumenta para 110 graus Celsius, o acréscimo de volume em centímetro cúbico é, aqui já está marcando o 14,4, porque foi feita a conta na sequência aqui embaixo. Então, ΔV é V0 gama ΔT, uma dilatação nas três dimensões. Nós precisamos do volume inicial. O volume inicial a gente calcula multiplicando os três lados. Lado 1, lado 2, lado 3. 10 centímetros vezes 20 centímetros vezes 30 centímetros. 6.000 centímetros cúbicos. O coeficiente de dilatação volumétrica, que é o gama, vai ser 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, ΔV, que é V0 gama ΔT, é V0, 3 alfa, 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, ΔT. V0, nós temos 6.000 centímetros cúbicos, 3 vezes o alfa, que é 8 vezes 10 a menos 6, e a variação de temperatura, que vai de 10 graus Celsius até 110 graus Celsius, ou seja, variou 100 graus. Então isso vai dar 14,4 centímetros cúbicos. Espero que vocês tenham acertado todos os exercícios. Se ficou alguma dúvida a respeito de algum, vocês postem no fórum, tá, pessoal, para esclarecer essas dúvidas lá diretamente no fórum, tá? Então é um espaço para a gente discutir a respeito dos exercícios, onde ficou alguma dúvida e tal. Põe lá que em seguida que eu conseguir olhar, eu já respondo para vocês. Na sequência, eu vou apresentar para vocês os conceitos associados com a dilatação dos líquidos. O que ele difere da dilatação dos sólidos que a gente viu até agora? No caso dos líquidos, o líquido ocupa a forma do recipiente que o contém. Então ele tem diferença. Pode botar o líquido num capilar, ele vai ter uma dilatação parecida com a dilatação linear. Por quê? Porque sobe o líquido numa coluna de um tubo, parece que está aumentando só o comprimento do líquido. Por outro lado, se colocasse o líquido entre duas placas de vidro, ele ia funcionar como se fosse uma lâmina, ia ter uma dilatação superficial. Só que, para o caso do líquido, a dilatação é sempre volumétrica. E a gente não vai ter que o coeficiente de dilatação volumétrica é igual a 3 vezes o alfa, porque não tem dilatação linear para líquido, não tem dilatação superficial para líquido, é sempre dilatação volumétrica. E a gente tem que contar também na dilatação, a dilatação
do recipiente que está contendo o líquido. Então, o recipiente vai sofrer uma dilatação, ΔV do recipiente, V0, gama do recipiente, ΔT. O recipiente é um sólido, então o gama pro recipiente é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear alfa. O líquido não tem coeficiente de dilatação linear, direto ele vai para a dilatação volumétrica. Então V0, gama do líquido, ΔT, que a gente vai chamar de dilatação real, ΔV real. Se o líquido e o recipiente dilatam ao mesmo tempo, o nível que é atingido pelo líquido é menor do que deveria ser. Então a gente vai chamar o volume de volume aparente. O volume aparente vai ter uma variação de volume que é o volume aparente menos o volume inicial que ele continha. A dilatação aparente pode ser percebida se a gente encher um recipiente com líquido até a boca e aquecermos o conjunto. Tudo que transbordar vai ser a dilatação aparente. Então a gente podia escrever que o quanto transbordou é a dilatação do líquido menos a dilatação do recipiente. ΔV real menos a dilatação do recipiente. Ou ainda, reescrevendo, ΔV real é o ΔV aparente mais ΔV do recipiente, que é a expressão que vocês têm lá no livro. A equação também é válida para os coeficientes de dilatação volumétrica. Se pegar aqui V0 gama do líquido ΔT, aqui V0 gama aparente ΔT, aqui V0 gama do recipiente ΔT, fica gama real igual gama aparente mais gama do recipiente. Exemplo resolvido, página 53. Flávio abasteceu o tanque de combustível do carro dele, que tem capacidade de 50 litros, numa manhã que fazia 15 graus Celsius. Em seguida, estacionou o carro ao sol, que fez a temperatura subir para 40 graus. Mesmo sabendo que os líquidos dilatam bem mais do que os sólidos, isso é uma coisa que eu não comentei, mas vocês conseguem perceber pelos valores dos coeficientes de dilatação superficial, volumétrica, é bem maior do que dos sólidos. Mesmo sabendo que os líquidos dilatam bem mais do que os sólidos, ele não se preocupou, pois lembrava das aulas de física. Prevenido, deixou faltar 1 litro do tanque, ou seja, ele encheu até 49 litros. Será que ele fez a estimativa correta? Verifique se houve vazamento de combustível, sabendo que o coeficiente de dilatação do combustível vale 1 vezes 10 na menos 3 graus Celsius na menos 1. Então, vamos olhar a dilatação do combustível primeiro. Lembrando que é a dilatação real, tá? ΔV do líquido, V0 gama do líquido, ΔT. Tinha 49 litros de gasolina. Coeficiente de dilatação do líquido 1 vezes 10 na menos 3. Variação de temperatura foi de 15 graus até 40 graus, 25 graus Celsius. Dá uma dilatação de 1,225 litros. Então, como o tanque cabia 50 litros e estava com 49 litros já de gasolina, ia transbordar aqui essa diferença, 0,225 litros. Tá? O volume do líquido foi para 50,225 litros, que é 49 mais 1,225. Se consideramos que o tanque não dilatou, então ele tinha 50 litros no tanque, isso daria uma diferença de 50,225 menos 50,
225 ml. Mas dá para a gente fazer uma análise mais fiel ao exercício, pensando num tanque de aço. Então, tanque de aço, coeficiente de dilatação linear 1,2 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Na dilatação do recipiente, então a dilatação do tanque, V0 gama do tanque ΔT, onde o gama é 3 alfa. Então eu podia fazer o volume do tanque, 50, vezes o 3, vezes o alfa, 1,2 vezes 10 a menos 3, vezes a variação de temperatura. Isso dá uma variação do tanque de 0,045 litros. Tá? Então o volume que o tanque, depois de dilatado, vai ser 50,045 litros. Então vai transbordar ainda igual 50,225 litros, menos 50,045, que é o tanque dilatado, sobrou 0,18 litros, ou 180 ml. Então ainda assim derramaria combustível nessa situação. No outro exercício resolvido, ainda página 53, um frasco de vidro com volume de 300 centímetros cúbicos a 10 graus Celsius está completamente cheio de um certo líquido. Quando se aquece o conjunto, a uma temperatura de 140 graus, transbordam 2 centímetros cúbicos do líquido, sendo o coeficiente de dilatação volumétrica do frasco igual a 0,000027 graus Celsius na menos 1, determine coeficiente de dilatação volumétrica aparente do líquido e letra B, o coeficiente de dilatação volumétrica real do líquido. Então aqui, esses 2 centímetros cúbicos aqui que transbordou vai ser a dilatação aparente. Tudo que transbordar é a dilatação aparente. Então transbordou 2 centímetros é dilatação aparente. ΔV aparente, 2 centímetros cúbicos. Dá para calcular o gama, porque o ΔV aparente é o V0 gama aparente ΔT. Então o gama vai ser o 2 dividido por 300 vezes o 130. Né? O que dá 0,00005 graus Celsius na menos 1. Para achar o coeficiente de dilatação real, lembrando que a variação de volume real, dilatação real é a dilatação aparente mais a dilatação do recipiente, eu tenho gama real, gama aparente mais o gama do recipiente. O gama aparente a gente calculou, 0,00005. O gama do recipiente foi dado no enunciado do exercício, então é só achar o gama real. 0,0005, o aparente, o do recipiente era 0,00027, somando os dois termos, 0,00032 graus Celsius na menos 1. Então isso aqui é o coeficiente de dilatação do líquido. Tá? Quando fala gama real, ΔV real, está se falando do líquido. Tá bem? Para a aula de hoje, tá, pessoal? Tarefa é vocês resolverem alguns exercícios. Os exercícios de 19 a 22, na página 54. São 4 exercíciozinhos. Tá? Eu vou dar um prazo de uma semana de novo. E se tiverem dúvida, vocês podem perguntar no fórum. Postem lá no fórum as dúvidas, tá bem? Obrigado.